Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso Elas Podcast. Porque elas podem, né, gente? Então é isso. Quem será que é minha maravilhosa, incrível, tudo de bom, linda, absurdamente incrível pessoa que está aqui hoje comigo? Quem será? Para mim, ela é a pessoa mais divina, incrível do mundo. Para mim, ela é meu exemplo, o amor da minha vida. Se tu conhece ela, tu sabe que ela é tudo isso e muito mais. Se tu não conhece, depois desse podcast, tu vai chegar à mesma conclusão que eu. Eu estou aqui hoje com a minha super convidada, mamãe! Essa é minha mãe, para quem não conhece, que eu acho que, né, quem me conhece já conhece a minha mãe, porque a gente vive juntas, sempre tem uma postagem lá falando dela. Minha mãe maravilhosa, Marinete Makevitz, uma mulher incrível, que com certeza eu vou chorar aqui durante esse podcast hoje, porque eu sou chorona demais e falando da minha mãe, só me emociono. Então, quando eu falei que eu ia fazer o podcast, mãe, algumas pessoas já mandaram lá no direct pra mim, entrevista a tua mãe, fala com a tua mãe. Então, estamos aqui hoje, tá? Para falar um pouquinho, contar um pouquinho da vida da minha mãe, que pra mim é exemplo, que pra mim é tudo. Então, esse bate-papo bem, que nem sempre, né? Bem de leve, bem gostoso, uma troca bem legal. Então eu te convido para conhecer um pouquinho mais da minha mãe. Mãe, é um prazer te ter aqui. Ai, meu Deus, que emoção te entrevistar. O prazer é meu, minha linda. Linda da minha vida. Então vamos começar assim já, ó. Nome, já disse o nome, né? Mas idade, o que tu faz? Te apresenta para os meus amigos, aqueles que não te conhecem ainda. Eu sou Marinete Makevitz. Eu era casada com o pastor Nilson Makevitz e ele veio a falecer, vai fazer 15 anos. E sou dona de casa e sou testemunho vivo do Senhor Jesus Cristo e vivo a vida na presença de Deus, maravilhosamente. E tenho 69 anos. Se Deus quiser, em julho do ano que vem, eu vou fazer 70 anos, com muita alegria, muita paz, muita saúde, porque quem me cuida, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, para começar, ela já começa assim. Mas o que a senhora tem feito assim, ó? Porque a minha mãe, gente, ela é muito discreta. Minha mãe faz muita coisa, ajuda muitas pessoas, mas ela é daquela que não gosta de dizer que fez ou de aparecer. A gente fala, pastora. Não, 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 não me chama de pastora. Ela faz sem querer os holofotes. Ela faz porque ela ama Deus e sabe que o propósito dela é esse. Então, isso eu admiro demais. Mas eu quero que tu fale assim, tu andava dando umas viajadas por aí, né? Sempre que ela pode, ela viaja, conhece muitos lugares do Brasil, fora do Brasil, mas agora tu anda mais paradinha, né? O que tu anda fazendo? Visitas? Como que tem sido a tua vida agora, nesse momento? Então, nesse momento, eu parei um pouco de viajar. Eu tenho ido lá no meu filho, né? E daí, quando a gente vai lá no meu filho, a gente sai, no meu filho Jimmy Sostes Makevitz, e eu tenho a minha nora linda, a Paulinha O filho Makevitz. preferido é o Jimmy, só para deixar bem claro, tá? Não, ele é o meu bebê. Mas ele é o preferido de todo mundo. Daí Ele é o bebê de eu todos. não falei, gente, eu tenho 3 filhos. A minha primogênita mora em Portugal, que é a Débora Fernanda Makevitz, e eu tenho a minha filha maravilhosa, que é a A mais Denise linda, maravilhosa sou Cristiano eu. Makevitz. A Débora é maravilhosa, linda também, e o meu filho lindo, que é o meu é o meu bebê, é o Jimmy Sóstenes Makevitz. E daí eu tenho 4 netas maravilhosas. A Elizabeth, que está aqui comigo, né? Deus levou as outras para longe de mim, que foi um momento de muito sofrimento. A Abigail Cristine, a Júlia Radassa e a Eloana. Tenho 4 netas assim maravilhosas, presente de Deus na minha vida. Eu não tenho palavra para agradecer ao Senhor pela minha família. E como eu estava falando, e daí eu fico mais
tempo aqui tentando ir mais na igreja e ajudar e fazendo as visitas, que eu gosto muito de fazer visita, orar pelos enfermos, levar uma palavra de ânimo, de coragem para as pessoas. Eu sempre gosto de ter uma palavra de Jesus para as pessoas, porque Jesus vive em mim, eu tenho que representar Jesus bem, então tem que estar levando a palavra dele. E eu ando assim, e daí eu vou nos cultos, eu vou durante o dia, né? Porque de noite está bem difícil de eu dirigir, mas durante o dia e vou nos encontros, e tem sido uma bênção. Eu vivo muito feliz com o que eu faço. Que bom, que bom. Eu digo que ela anda voando as trancinhas, né? Porque sempre, onde é que tu tá, mãe? Ah, eu não tô em casa. Então, é isso, ela se envolve, né, mãe? Eu acho isso muito lindo em ti, de tu se envolver, de tu te doar para as pessoas. Eu não posso falar que eu choro, gente, falando aqui, olhando. Tu te envolve, tu te doa mesmo. Isso para mim é um exemplo sempre, sempre, sempre. Sempre. Sabe, quando eu era criança, quando eu era menor, me perguntavam o que eu queria ser quando crescer. Eu dizia, eu quero ser igual minha mãe. E ainda, com 42 anos, eu vivo nessa luta de tentar ser um pouquinho parecida com a minha mãe, porque tu é incrível, mãe. E a senhora falou aqui sobre. São 3 filhos. Como que foi criar esses 3 filhos? Que nós somos muito diferentes, nós somos muito parecidos, mas a gente tem muita coisa diferente dos outros, um do outro, né? Nós nascemos todos em junho, né? Isso é bem legal. Cada um tem 5 anos de diferença um do outro, sem ser programado, sem ser nada. Mas como foi? Né? Foi há bastante tempo atrás, assim, sem falar em idades. A gente já falou, né? Mas era uma realidade diferente. Como foi criar esses 3 filhos, né? Sendo que o pai era pastor, sendo que tu tinha que cuidar da casa, mas tu cuidava também, ajudava o pai na igreja. Como que era isso? Como que era lidar com tudo isso? Aí cuidava também das pessoas da igreja? Como que... Para mim falar disso, eu vou... Essa noite o Espírito Santo de Deus me aquietou para mim contar uma experiência aqui. E eu vou falar. Porque faz parte também da criação dos meus filhos. Quando eu era pequena, nós morávamos numa chácara, a gente era muito pobres. Pobres, muito pobres mesmo. Há 63, 69, eu estou 65 anos atrás, os meninos andavam sem roupa. E as meninas andavam de calcinha em casa, assim, brincando no terreiro, no pátio, assim. E não tinha brinquedo. Nós, pobres, nós brincávamos, assim, na terra. E daí a gente vivia, assim, marronzinha de terra. Eu era loira, vivia marronzinho de terra. E eu tinha uma madrinha minha que certamente ela ficou até um tempo, porque eles moravam perto da minha casa, mas eu não lembro desse tempo. E depois ela foi embora. Ela foi embora e um dia ela foi visitar nós. Não sei para onde que ela foi para um lugar longe. E ela foi lá e foi lá em casa me visitar. Ah, e é onde está minha afilhada, e daí eu estava brincando na terra. Brincando na terra, mas assim, eu estava marronzinho de terra. E aquela minha madrinha, ela chegou e ela me agarrou, minha mãe falou assim, não pega, ela vai te sujar tudo. E ela me agarrou, me abraçou tão forte. Foi com um amor tão grande aquele abraço, aquele carinho, eu vou chorar. Já sabem de onde que eu choro, né? Porque eu sou chorona. Foi tremendo aquele amor, aquele carinho, aquele abraço. Foi maravilhoso. E eu estava ali toda suja, quem sabe até fedida, meus 4 anos para 5 anos. E ela me deu aquele abraço e a mãe dizia assim, larga essa guria. E ela pegou e eu fiquei no colo dela, aquele aconchego. Meu pai e minha mãe, eles não se acertavam. Meu pai, ele era muito ciumento, eu já falei aqui. Então, nós tínhamos uma vida assim que... os pais não davam carinho para os filhos antigamente.
Eu fui dizer que eu amava o meu pai, eu tinha 16 anos depois que eu me converti, fui sentar no colo dele depois dessa idade. Então, aquilo ali foi Jesus me visitou aquela vez. Foi aquele amor tão maravilhoso daquela pessoa, eu toda suja e ela linda, cheirosa, maravilhosa, e eu toda suja e ela me abraçou com tanto carinho. Foi literalmente assim, algo tremendo, um gesto de amor maravilhoso, que é o meu referencial de Jesus. Jesus me abraçou através daquela minha madrinha aquele dia. Foi tremendo, foi maravilhoso. E dali, depois de uns 11 anos, meus pais sempre passavam por problema e eu me lembrava daquele momento maravilhoso. Eu nunca esquecia daquele momento maravilhoso, que existia algo bom, que existia um amor, que existia algo diferente para a gente viver através de Jesus ter me visitado através daquela minha madrinha, mas eu não conhecia Jesus, eu não sabia nada de Deus, mas aquilo foi tremendo na minha vida. E daí, quando eu tinha 15 anos para 16 anos, eu me converti a Jesus, eu recebi Jesus, e a minha congregação era uma congregação da Igreja Batista, era uma congregação da igreja de Catuípe, e lá em Catuípe tinha uma família maravilhosa, amada, o irmão Ervino e a irmã Vilma Benck. Aqueles irmãos eram muito queridos, e daí nós tínhamos escola dominical no domingo, e aquele domingo eles vieram de lá de Catuípe, e foi um culto maravilhoso, maravilhoso, e aquela irmã saiu de lá, e ela me deu um abraço. E o Senhor me levou daquele abraço que eu tinha recebido daquela madrinha. Foi o mesmo abraço, foi um abraço de cura, foi tremendo aquele abraço carinhoso, aquele cheio de amor. Não era, irmã, era Jesus que estava me abraçando. Novamente o Senhor veio me abraçar. E foi maravilhoso, assim, o Senhor me trouxe aquilo na minha memória, que há 11 anos atrás, quando aquela minha madrinha me abraçou com tanto amor e carinho, era Jesus me abraçando, e eu senti o mesmo abraço, e o Senhor, através do Espírito Santo, confirmou aquilo ali, e foi maravilhoso. Daí eu casei, e eu tive meus filhos, e eu acho que eu até estraguei meus filhos de tanto carinho que eu dei para eles, de tanto abraço que eu dava neles. Eu queria que os meus filhos sentissem aquele amor, aquele carinho que Jesus me deu através da madrinha Lila. Depois de muitos anos eu fui para uma cidadezinha para evangelizar, eu nunca mais soube notícia dela, eu era uma criança, mas aquele gesto de amor me marcou para toda a vida, para toda a vida. E daí ela ficou sabendo que eu estava lá, no Entre Juízes, e ela morava lá, mas eu não sabia. Daí alguém falou, eu encontrei uma que diz que é tua madrinha, assim, assim. Eu sei que até um dia ela foi na minha casa e a gente se encontrou e ela era cristã. Não sei se naquela época ela era cristã ou não, eu sei que Jesus me abraçou através daquela senhora. Então, e eu dei muito amor e carinho para os meus filhos. Quando eles eram pequenos, depois eles vão ficando grandes, não querem mais abraço, não querem mais carinho. Eu sou grudenta. Mas enquanto eles eram pequenos, eu sufocava eles de tanto amor, de tanto carinho, porque eu queria que eles tivessem aquela experiência especial que eu tive com aquela madrinha minha. E eles eram muito ciumentos de mim daí. E daí, como eu recebi aquele carinho, eu queria passar para as crianças também. Eu queria passar para as crianças, e daí as crianças, na igreja, às vezes eu estava envolvida lá, tinha uma criança, chorava, gritava, daí eu dava um jeito de sair lá, pegar aquela criança, e eu abraçava aquele bebê, e ficava nanando, e ele ficava para de chorar quietinho. na hora, até hoje, eu acho incrível, que ela pega a criança para de chorar.
Mas de agora, verdade. agora eu já nem faço muito, mas na igreja, assim como a gente cuidava, sempre tinha uma criança chorando, às vezes, né, ficava enjoada, e daí eu pegava aquela criança e eu dava aquele abraço, que eu sentia dando aquele abraço, que não era eu, e aquela criança parava de chorar. Em todas as igrejas que a gente cuidou, eu fazia isso. E daí os meus filhos, eles tinham ciúme, né, porque eu queria, assim, abraçar as crianças, cuidar das crianças, e eu lembro que eu ia na igreja e eu sentava no banco da frente e eles combinavam. Olha só que maldade. Eles convidavam. A Débora tinha que ficar num lado, a Denise na outra, e o Jimmy, que era pequeno, ficava no meu colo. E as criancinhas vinham e ficavam assim no canto do banco, cuidando, esperando alguém sair para chegar perto de mim. E eu não podia fazer nada, só pedia a misericórdia do Senhor, né? Me envergonho muito disso, mas eu fazia mesmo. Eu tinha um ciúme dessa minha mãe, gente, vocês não têm noção. Ai, que horror, que ruim. Eu era ruim, de verdade, porque eu queria toda a atenção dela. Hoje me arrependo, porque hoje eu sou assim, hoje eu abraço, eu beijo, eu quero as pessoas perto. Ai, que horror. Era eu. E daí, então, foi bem difícil de criar os filhos, né? E a gente sempre estava envolvido com a igreja, e, e o meu esposo era muito envolvido com a igreja. Se ele estava tomando café, alguém ligava, ele largava, saía e fazia muita visita, e às vezes a gente ficava meio de lado, mas por amor a Jesus e a obra dele, mas a gente não tinha muito entendimento, muito conhecimento, e nós amava Jesus e nós queria servir Jesus, nós saía fazer visita, tudo, e mas a gente procurou, quem sabe quantas coisas erradas a gente fez achando que estava fazendo certo, mas a gente procurou fazer o melhor que a gente tinha na época para os nossos filhos. Então, não posso dizer que foi difícil, se fosse preciso eu fazia tudo de novo, porque foi maravilhoso. Os meus filhos, assim, eram uma bênção para mim, uma bênção mesmo. E sobre o abraço, porque o Espírito Santo de Deus trouxe na minha vida, eu vou falar que daí eu abraço as pessoas e as pessoas sentem algo diferente e elas falam assim, ai, que abraço maravilhoso. Outro dia eu encontrei a Débora, e ela falou, ai, quanto eu estava com saudade desse abraço, e a gente se abraçou, assim, é algo maravilhoso, é aquela experiência que eu senti. Daí eu fui pregar numa igreja, numa Débora cidade é aí. uma amiga nossa, não a minha irmã, né? É uma amiga nossa de muito tempo, um Olha, amor, uma pessoa que é especial demais para nós e elas se olha encontraram. só, olha só, essa Débora, fazia muitos anos que eu não vi ela. Essa Débora tem um esposo que é Eduardo, e daí a minha Débora, o esposo dela também é Eduardo. E daí eles casaram e a Débora e o Eduardo foram padrinho da Débora e do Eduardo. Então, muito querida, ela é uma bênção, ele é pastor, eles atendem uma igreja, ela é uma bênção, aquela menina. E daí, então, eu fui fazer fui pregar num culto numa cidade mais no interior aí, e daí eu preguei e eu fiquei de pé, eu fui no lado da minha cunhada, que o pastor Neiri e a Neiva estavam comigo, e eu fiquei no lado da Neiva, e o pastor pegou e assumiu a palavra, e daí foi uma fila grande, eu não me lembro que era oração, ou era oferta que iam dar, e era uma fila muito grande, e dali a pouco um rapaz saiu lá do fim da fila, e ele veio chorando, chorando. Eu não conhecia, nunca tinha visto ele. E daí eu nunca tinha pregado naquela igreja também. E daí ele veio e falou assim: o Senhor me mandou vir aqui para a senhora me dar um abraço. E eu abracei ele, e nós choramos tanto, e aquele moço, mas ele chorou, chorou, chorou e agradeceu. Eu sei que Deus fez algo através daquele abraço, e eu acredito que um abraço cura. Quando a gente dá esse abraço de Jesus, sem interesse nenhum, mas um abraço transmitir Jesus na vida. Então eu sou desse jeito, porque quando eu era criança, no momento criança abandonada, largada lá, porque os pais não é como os dias de hoje. E
eles cuidaram da gente, né? Alimentavam a gente, tudo mais do jeito dele, na pobreza. Minha mãe tinha que ir para a roça, deixava a gente em casa. Então, Jesus me visitou através daquela minha madrinha e me deu aquele abraço, um abraço que certamente ele me curou de tantas coisas. E depois, aos meus 16 anos, passando 11 anos, o Senhor me abraçou novamente e me curou. Daí ele me curou todas as feridas, todas as mágoas, todos os ressentimentos, todas as dores. Eu não consigo guardar mágoa, ressentimento das pessoas, porque Jesus fez essa obra através do abraço, usando pessoas. Então, abraça uma criança com amor. Abraça o esposo com amor. Abraça o teu irmão, a tua irmã, teu amigo, tua amiga, com amor, com carinho, sem interesse nenhum, interesse de abençoar através daquele abraço, porque o abraço cura. Eu sempre falo que cada um tem um superpoder. A gente fala, meu Deus, super-homem, a super-girl, né? Mas cada um de nós tem um superpoder também. Qual é o teu superpoder? O superpoder da minha mãe é o abraço. Com certeza, né? Às vezes a pessoa tá triste, chega lá e diz, uma vez uma amiga minha falou, eu preciso de um abraço da tua mãe. Poxa, eu tava ali, eu podia dar um abraço, mas ela queria um abraço da minha mãe. Porque a mãe tem essa desde pequena, né? Então ela entende que o abraço pode curar. Então, às vezes, é uma palavra que tu fala que pode curar, que é o teu superpoder, é o abraço, é uma oração que tu faz por alguém. A gente nunca sabe o que a nossa atitude vai causar na vida das pessoas. Às vezes, a gente pode ter um superpoder ruim, né? Que não é legal. Então, isso não é interessante. Tu falar palavras, a gente fala, nossa boca tem poder. Falar palavras que vão deixar a pessoa triste, falar palavras que vão magoar, né? A gente sempre tem que cuidar isso. Então, ame, abrace, beije com carinho, com amor. Eu tava olhando que a mãe, quando veio começar, ela disse, eu vou colocar minha toalhinha aqui, porque eu vou chorar. Vou ter que usar a toalhinha dela daqui a pouco. As duas choronas. Mas então, mãe, fala para os meus amigos, minhas amigas ali, como que foi esse tempo? A gente estava lá na ceia, no almoço de ceia esses dias, e aí a gente começou a falar sobre quando a senhora se converteu, né? Que foi muito, muito, muito doido, muito forte, né? Assim, e a minha mãe escreveu um livro, escrevemos, ela ia falando, eu ia escrevendo, contando as histórias. Eu digo que o livro é a minha mãe sentada contigo e tu conversando com ela, porque foi bem assim, eu sentada e ela contava as histórias, e eu disse, eu quero que esse livro seja como se ela estivesse falando com você. E é isso, é bem isso. Tem gente que não gosta de ler e diz que senta num dia ler todo o livro, porque é uma leitura fácil e gostosa de ler. E tem muitas experiências, muitas coisas que ela conta, né, da vida dela, do começo ali, que eu fico dizendo, meu Deus, onde a gente se perdeu? Onde a gente se perdeu de como eram lá no começo as coisas, como Deus fazia e agora como mudaram as coisas, né? E então eu quero que tu fale um pouco assim sobre esse comecinho, sobre como foi tu te converter, mudança, como tu era, né? Que a mãe era, eu descobri que era a alegria do pessoal lá, onde ela estava era alegria. Então, conta um pouquinho para nós, assim. Então, eu me converti, eu tinha 15 anos para 16 anos. Enquanto ela fala com vocês, eu vou pegar o livro. Tá aqui, eu vou pegar o livro para vocês. Pode falar. E daí, então, começou uma igreja perto da minha casa, e a igreja era uma igreja, assim, bem avivada, cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei no Desperta aqui. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E aqueles crentes iam orar e começavam a gritar e chorar Crente lá. louco. E daí nós tínhamos muitos amigos, assim, e amiga. Daí nós começamos a ir lá, vamos lá tirar essa igreja dali, ó, esses loucos ali. Porque hoje é moda ser crente, mas naquela época era horrível, era terrível. Vergonha, né? Era uma vergonha. E daí eu lembro assim, nós tínhamos uma
tia nossa, não era tia, alguém que ajudava a minha mãe, e daí ela ia dar banho em nós e o pai começava a brincar com ela, falava assim: ah, cuidado que essa aí é louca. Chega no saldo da aleluia e começa a gritar aleluia, aleluia, aleluia. E ele ficava gritando aquilo e a gente não entendia. Então a gente cresceu que crente era louco, era uma coisa assim. Então aqueles loucos estavam ali perto da nossa casa. Isso já na cidade, daí não estava mais na chácara. E daí então a gente ia com a turma lá. E como começou numa casa, era uma casa, começou na sala, depois eles foram desmanchando as paredes, desmanchando as paredes, desmanchando as paredes, desmancharam tudo, ficou grande, e eles construíram quase uma das maiores igrejas batistas do Rio Grande do Sul, lá na cidade de Santo Ângelo, e nós querendo ir lá destruir essa obra, imagina nós. Daí a gente ia lá, eu não fumava, mas meus amigos fumavam, minhas amigas, pegava fumaça de cigarro, jogava dentro pela janela da casa, assim dentro, e daí o pastor, aqueles jovens lá, tenha respeito, aqui é a casa de Deus, aqui a gente tá... E nós dava risada, assim, só fazia folia, nós ia lá só para avacalhar, como diz o ditado. E daí então nós ficava ali e nós sempre ia lá. E aquela igreja cada vez ficava mais cheia. Daí o pastor dizia assim, quer oração, passa aqui na frente. Nós dizia, vamos pedir oração para Deus salvar fulano, para casar. E daí nós começava ali e dava risada. Quando o pastor botava a mão na nossa cabeça, nós ficávamos olhando, dando risada sem parar. E olha, nós Quem diria que a dona Marinete era dessas? Nós ria assim sem parar. E daí foi um dia... A gente tinha numa festa da escola, que eles faziam novena, sei lá o que, tinha uma semana de festa, e daí os jovens iam lá ajudar tudo, e a gente passou um domingo naquela festa, bem alegre, bem feliz, um monte de meninas e meninos, e de tarde a gente veio embora para tomar banho, para voltar. E daí, quando eu ia vindo para casa, que daí tinha uma faixa, uma avenida, e eu tinha que descer assim onde era a minha casa. E eles tinham que seguir a avenida reta. Uns ficaram antes que eu, outros foram. Daí eu ia chegando em casa, minha vizinha falou assim, ô Marinete, vamos na igreja ali dos crentes. E daí eu falei assim, tá, vamos, me deu uma alegria no meu coração, assim, vou ir na igreja dos crentes. Quando eu cheguei em casa, que eu fui botar o pé dentro da casa, é bem como a Bíblia diz, tudo que a Bíblia fala é verdade. Me deu uma luta interior, porque Deus estava armando tudo para me salvar e o diabo para me tragar. E daí eu cheguei em casa, mas me deu uma raiva, assim, um ódio, de eu deixar de ir na festa para ir na igreja. Eu abri a janela do meu quarto e gritei, era Zica o nome dela, dona Zica, eu não vou em culto nenhum, eu tenho que... eu vou numa festa, não vou em culto nenhum, e dei uma batida na janela cheia de raiva, cheia de ódio, assim. E daí eu tomei banho, tudo, as gurias chegou, vamos. Aí eu tô trocando. Daí as gurias, isso foi antes, as gurias chegaram, vamos, Marinete, vamos. E daí eu não tô com vontade de ir, para a festa. E daí eu não tava com vontade de ir. E as meninas, vamos, Marinete, vamos. Não, eu não vou ir. Mas me saiu aquela vontade, antes dela falar isso, da minha vizinha. E me saiu aquela vontade e eu não queria ir. E ela falou, Marinete, vamos. Não vou ir. Daí, Manzlina, se tu não vai, fulano não vai. E daí ela queria conversar com ele, Ciclano e Beltrano. Marinete, vamos começar a botar a responsabilidade nas minhas costas. Falei, tá, então eu vou. Vão indo lá para Cirlei que eu vou ir. Minha amiga do Face hoje mesmo. Vou indo para lá que eu vou ir. Daí eles foram e eu fui, mas eu não estava com vontade de ir. Me tirou tudo. Do nada me saiu aquela vontade.
E daí eu cheguei lá para nós ir, eu falei, não vou ir. Ai, não vou ir, voltei para casa. Daí no voltar essa vizinha me convidou. E daí que eu falei, daí era aquilo, me deu uma alegria, era aquilo que era para mim fazer. Mas daí ao entrar dentro de casa, parece que o inimigo me pegou assim, me deu uma raiva. Eu deixar de ir na festa com meus amigos para ir na igrejinha ali dos loucos, eu não vou. E abri a janela braba e falei, eu não vou ir. Daí ela chegou, olha só os propósitos de Deus, ele é tremendo, Deus é cheio de detalhes, né? Deus é cheio de detalhes. A gente não presta atenção às vezes, mas... Daí a minha vizinha chegou e falou assim, ai Marinete, vamos até ali a esquina, ó, por causa que eu não gosto de ir nessa rua aqui sozinha. Até ela falou, eu fiquei braba com o Vino e ele foi, e agora me deu vontade de ir, a primeira vez que ela falou. Daí ela foi lá para mim, daí eu falei, tá bom, vou. E daí, como eu já estava pronta para ir na festa, tudo, eu fui indo, quando eu vi, eu estava lá dentro da igreja. Do nada, assim, eu fui levada, e cheguei, estava dentro da igreja, e daí... Certamente com aquela turma eu não ia me converter nunca, eu ia fazer folia. Daí o Senhor tirou aquele peixe que ele queria e foi indo, né? Deus é cheio de detalhes, Deus é maravilhoso. E daí o pastor começou a pregar, o pastor Valdemar lá de Santo Ângelo, tá? Acho que com 80 e poucos anos, é vivo ainda, e ele começou a pregar. E não era o pastor que falava, era Deus que falava aqui no meu ouvido, eu não enxergava, pastor. Deus falando no meu ouvido, eu comecei a me beliscar tudo, e daí ele fez o anúncio, quem quisesse receber Jesus para passar lá na frente. Eu não vou, eu ia sempre dando risada, agora eu vou chorar, não vou chorar, e fiquei, e não vou. Aquela relutância tão grande, decidida não ir. Daí chamaram o meu esposo, que na época eu nem conhecia ele, para cantar um hino. E daí ele cantou um hino, que é do cantor cristão, que tem não sei quanto, se é 2 ou 3 estrofes, mas uma ficou gravada. Essa ficou gravada, eu nunca esqueci. Ele foi cantar, ele cantou assim: pecador, confessa e chora teus pecados sem tardar. Olha bem que o tempo foge, é perigo demorar. Só isso eu vi. Porque quando eu me dei conta, eu estava lá na frente, mas soluçando. E o pastor entregando uma mensagem profética, que naquele dia o Senhor me escolheu. Que aquele dia, olha só o que Deus fez para me levar lá na igreja, mas eu não entendia nada de escolha, de fazer a vontade de Deus, não sabia de nada. Mas foi tão profundo. Gente, na época... a gente usava mini saia, assim, andava bem à vontade, sabe? Bem à vontade, a gente era livre. Bem livre. O pastor Eloy, que já está com o Senhor, ele dizia assim, quando ela se converteu, ela queria rasgar aquela saia, puxando, queria encompridar aquela saia, porque eu me senti nua daquele jeito. E daí, foi tão tremendo assim, ó, que... Na terça-feira tinha culto, eu peguei o vestido da minha mãe para não usar minha roupa, porque a minha roupa não dava para usar. Porque Deus fez uma obra tão grande na minha vida, foi tremendo. O vestido da mãe, eu lembro, tinha um pedaço de chita na barra, assim, e eu fui bem feliz da vida. Era uma coisa assim, uma pureza de coração, sabe, que não tinha hoje em dia tudo. E eu andava daquele de mini saia daquele jeito, não por interesse que nem tem hoje, eu ia porque era moda, daí era tudo bem, nós estava na moda, era uma pureza, era uma coisa assim na ignorância. Mas quando eu conheci Jesus, foi tremendo o que Jesus fez, foi maravilhoso. E eu vou dizer para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz até o dia de hoje. Ter recebido Jesus na minha vida, ele transformou completamente a minha vida. E eu era muito briguenta em casa com os meus irmãos, eu brigava demais. E o meu irmão me mandava eu ficar quieto e eu não ficava quieto. Eu lembro uma vez ele me botou em cima de um fogão a lenha que me assou assim, e eu não ficava quieto, e o meu irmão dizia, eu vou matar ela, mãe, não sei o que, daí a mãe teve que separar. Eu era muito briguenta, daí foi tudo transformado. Eu chegava em casa, meus irmãos começavam a brigar comigo, eu ia para o meu quarto, dobrar o joelho e orar.
sem entender, mas o Espírito Santo de Deus estava me ensinando as coisas. Eu amo o Espírito Santo de Deus. Ele estava me ensinando como eu devo fazer. E foi tremendo. E é mais ou menos isso, porque se eu vou contar, eu passo Tive que pegar a dias. toalha da mãe aqui. Não, sobre teu privilégio de estar te ouvindo, mãe. A Bíblia fala que é para honrar pai e mãe. E eu pensei em fazer o primeiro podcast com o Adilson, porque ele é o idealizador disso tudo, mas eu falei, a minha mãe é a segunda, porque é um jeito de honrar. Quando ela falou para mim fazer o programa, eu falei, mas eu nem sou uma empresária, não sou nada, porque... Mas Deus sabe de todas as coisas. E aqui estou eu. Então, assim, olha, a gente já passou por muitas coisas, né, mãe? Juntas, assim. Tirar carteira de motorista, terminar os estudos, um monte de coisa a gente passou junto e a gente passa ainda. E desde que o pai faleceu, que foi de uma maneira muito ríspida, muito rápida. Ele baixou o hospital na sexta-feira, no domingo de manhã ele faleceu. Na verdade, ele baixou no sábado de madrugada. Na madrugada de sábado. Ele foi sexta, depois ele voltou para casa e voltou no sábado, né? Então foi muito rápido. Desde que eu perdi o pai, eu falei, meu Deus, eu podia talvez ter dado mais um abraço, mais um beijo, sei lá, eu vivia grudada nele, vivia sentava no colo dele, brincava com ele. Aí eu brincava que no que sobrava, né, porque ele tinha um barrigão, então no que sobrava da perna eu sentava ali. Mas tudo que eu posso fazer pela mãe eu faço. O tempo que eu posso ficar com ela, eu fico. Verdade. Às vezes ela liga, mano, eu vou ir no centro aí, que ela mora nas Laranjeiras, né? Eu vou no centro, vamos comigo no mercado? Vamos. Vamos fazer tal? Vamos. Tem vezes que eu não posso, que eu tô cheia de coisa pra fazer. Bah, mãe, hoje não dá, quem sabe tu vem amanhã e daí eu posso. Porque o quanto eu posso estar e viver e conviver com a minha mãe, eu faço. Eu quero. Então, aproveita o tempo que tu tem com a tua família, com a tua mãe, com teu pai. Ah, mas me fizeram isso, me fizeram aquilo, me magoaram. Aproveita o tempo. Eu tava falando com uma amiga minha, acho que foi antes de ontem, e eu falei pra ela, olha, deu um probleminha na família, e aí uma pessoa da família que tinha dado problema convidou ela pra jantar na casa dela, ou almoçar, alguma coisa assim. Eu falei, vai. Ai, mas eu estou meio assim. Não, vai, aproveita o tempo que tu tem com essa pessoa, com a tua mãe, com teu pai, com quem for. Aproveita. Depois a gente perde e a gente fica com... Aí lá no velório quer fazer escândalo, chorar, aí já não vale, quer dar flor, quer dar presente, não vale mais. Aproveita enquanto tá viva, aproveita, pede perdão, libera perdão e vive uma vida boa aqui, agora, enquanto você tem a pessoa perto. O tempo tá passando, estamos com pouco tempo, e se eu pudesse, eu ficava 2 horas aqui, mas eu preciso falar para vocês. Esse é o livro da minha mamis, tá? Esse aqui atrás, pequenininho, é meu pai, ó. E aqui ela conta um pouquinho da história. Esse pouquinho que a gente ouviu aqui ela conta um pouco melhor, um pouco mais. E aí eu tava falando com ela, falei, vou fazer o sorteio de um livro. Não sei como é que vai funcionar. Vai funcionar, mas não sei direito. Mas olha só. Você vai assistir esse podcast, tá? Você vai comentar no YouTube. Você vai lá no YouTube e você vai comentar, colocar um comentário bem legal lá. E você vai se inscrever no canal, tá? A gente vai conferir tudo isso. Um pouquinho. No meu YouTube, eu não consigo colocar recado no programa. E às vezes não pode. Mas no nosso? Pelo aba? Porque eu consigo. Tu comentou na minha live aquele. Não, mas no teu eu consegui. Mas no outro, no Desperta, eu não consigo. Mas eu acho que no meu não tem problema, porque bastante pessoas comentaram. Sendo na hora, ao vivo, eu até posso, mas depois que passa, eu não tem como eu responder lá. Bom, vamos ver. Vamos ver como vai ser. Ó, então você vai comentar lá no YouTube, tá? E você vai se inscrever no canal. A gente vai conferir tudo certinho, tá?
Você vai se inscrever no nosso canal do YouTube, lá no aba RTV, tá? Vai se inscrever e vai comentar. Daí, você vai lá no Instagram do aba RTV. Vai começar a seguir também o Instagram do aba RTV e vai comentar. A gente vai fazer uma postagem com essa foto aqui, tá? E você vai comentar. Você vai repetir o comentário que você fez no YouTube, vai fazer lá no Instagram. Por quê? Se não dá num, vai dar no outro, tá? Mas quem a gente escolher, não vai ser sorteio, vai ser uma escolha que nós vamos fazer, calma aí. A gente vai conferir se tá seguindo, se inscreveu no canal, se comentou lá, se está seguindo no Instagram e comentou lá no Instagram, abaixo da foto do podcast, tá? O que nós vamos, não vai ser sorteio, então como vai funcionar? Você vai comentar sobre o nosso podcast de hoje, tá? O mesmo comentário, tanto no Instagram quanto no YouTube. Adorei. Vocês são lindas, maravilhosas, tá? O comentário mais criativo, que a gente achar mais legal, vai ganhar o livro. Mas eu não moro aí, eu moro... A gente vai mandar para você, a gente vai pegar o seu endereço, a gente vai tudo certinho. Esse podcast acrescentou a minha fé. Quer contar um testemunho, põe lá do que aconteceu, sabe? Então, vai da tua criatividade. Tu vai lá no YouTube, se inscreve no canal e comenta. Vai no Instagram, começa a seguir e comenta na foto do podcast, tá certo? Então, assim, ó... Não perde, tá? É um livro que é incrível, é gostoso, rapidinho de ler, tá? Você vai ver que você vai ser muito edificado, muito feliz lendo o livro. E vai ter um pouquinho da minha mãe aí contigo também, da nossa história, tá? Conta sobre a gravidez dos filhos, conta um monte de coisa, um monte de testemunho. Vai acrescentar a tua fé. Tu que tá meio desiludida, ai meu Deus, o que eu tô fazendo nesse mundo? Por que eu tô aqui? Vai acrescentar muito na tua vida. Tá certo? A gente tem uns minutinhos ainda para te dar um tchau pro meu povo ali, pra minha galera, que são incríveis, maravilhosas. Então, pode falar tuas redes sociais, também o pessoal te seguir. Então, eu tenho o YouTube, Marinete Macvis Santana. Eu tenho a minha página, que é Marinete Santana Maquivites. Eu tenho meu Facebook, que é Marinete Maquivites Santana. E eu tenho meu Instagram, que é... Acho que é Marinete Maquivites. Acho que é Marinete Maquivites, é assim. Então, se inscrevam lá na minha página, eu coloco rios todos os dias e coloco vídeos, então, e mensagens da palavra do Senhor, eu coloco todos os dias. Vai lá, se inscreva na minha página, aliás, começa a me seguir, né, na minha página, e me segue também no YouTube, e Deus vai estar abençoando as nossas vidas, e eu acredito que vocês vão ser edificados com a palavra de Deus nesses lugares. E eu quero agradecer essa oportunidade que a Denise me deu, de eu falar um pouquinho da minha experiência com Jesus, que ele é maravilhoso sempre. E se vocês gostarem, é só pedir para ela que ela me chama de novo, que eu gostei. Que ótimo! Ela estava toda, não sei se eu vou conseguir. Falei, não, vamos lá, que bom, coisa boa. Então, gente, eu que agradeço, mãe, pelo privilégio. Cara, eu tô muito emotiva, gente. É porque é um prazer mesmo te receber. Para mim é uma honra ter a senhora aqui. A senhora de verdade é um exemplo para mim. Gabriel, arruma minha voz aí. É um prazer para mim. A senhora é um exemplo em tudo. De mãe, de esposa, de mulher de Deus. Tu é exemplo para mim. Tudo porque Jesus veio, se ele não viver. Eu digo que ela não, nada é dela. E eu acho isso incrível. Quando a senhora está ministrando, pregando em alguma igreja e eu acompanho, eu vejo o pessoal vindo e conversando e testemunhando, isso para mim é incrível, me faz querer ter e estar mais perto de Deus para ser cada vez mais parecida contigo. Eu sei que tem Deus na tua vida, eu sei que é Ele que faz a obra, mas se tu não se posicionasse, se tu não dissesse sim para Ele,
Ele não teria como fazer, porque ele é muito gentil e ele não faz nada se a gente não quer. E a gente Então, tem muitas renúncias para servir a com Jesus. certeza. Muito, eu ia falar aqui, eu ia perguntar dos contatinhos, porque meu pai faleceu, né? Eu ia brincar com ela e os contatinhos e tal. A minha mãe, ela tá sozinha e ela assim ela vive e já eu sei que muitas pessoas já vieram com propostas de casamento e coisa e ela, se ela não tem paz, ela diz, não, eu prefiro estar sozinha, servindo a Deus, livre do que ter alguém que não vai somar. Então, eu acho isso, tu também é exemplo disso pra mim, de estar sozinha e se colocar diante de Deus. Em tudo, tu é exemplo pra mim. E eu, através desse momento, quero te honrar. É tão pouco, né? Mas quero te honrar e dizer que tá valendo a pena, mãe. Tá valendo a pena. Tudo que tu tá plantando, na hora certa, Deus vai fazer a colheita, tenho certeza, e vai ser bênção. Eu não coloco nada aqui na mesa, né? Ai, vamos pôr uma florzinha hoje. Então, essa florzinha da mãe, ó. Ai, vamos pôr uma florzinha. Eu adoro flor. Minha mãe adora flor, né? Eu também adoro, mas não, eu ganho flores, elas morrem, que eu não sei cuidar. E a mãe não, a mãe cuida muito bem. Mas essas florzinhas são da minha mãe, ó, especialmente hoje. Ela que quis colocar. Mas então é isso. Vamos encerrar. A gente tem 2, 3 minutinhos ainda. Faz uma oração pelo pessoal. Todo mundo gosta que tu ore, que tu, né, abençoa o pessoal ali. Faz uma Então, eu oração vou para nós. fazer uma oração bem rápida. Pai querido, nós continuamos na tua santa presença, nós te adoramos e louvamos o teu nome por esse momento tão agradável, Senhor, esse momento maravilhoso de comunhão, onde nós podemos testemunhar do teu grande amor, da tua grande bondade, Senhor. E eu quero pedir a tua bênção especial a cada um que está assistindo este programa, Senhor, que seja abençoado maravilhosamente com o teu abraço, Senhor, assim como o Senhor abraçou a minha vida nos tempos de necessidade, Senhor, de carência, de amor, o Senhor supriu essas necessidades. Faça isso na vida de cada um e dando uma vida de vitória, de alegria, de paz e felicidade, com saúde, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. E eu sou muito grata, Denise, porque às vezes eu tiro o sossego dela, manda fazer isso comigo, às vezes quando eu tenho que enfrentar algum pepino, né, que às vezes, né, acontece, daí Denise, faça isso, Denise, vamos fazer isso, Denise, e a Denise tá sempre comigo, então graças a Deus eu agradeço, e os meus filhos, assim, são uma bênção na minha vida, o Jimmy, a Débora, todos E a eles Paulinha são que te a quebra os galhos. Paulinha, a minha nora, às vezes o meu filho não me liga, mas a minha nora Aí, tá, ó. como é que você tá, Mari? Como é que você tá? E sempre quer que eu vá lá para casa dela. É uma benção. Minha família toda é uma Glória a benção. Deus. Amém. Ó, aí, ó, pronto. Então, gente, quero agradecer por você estar aqui, estar assistindo a gente, pelo apoio. Gente, eu não tenho como agradecer todo mundo que me mandou mensagem do podcast passado, né? Que comentou, que me mandou mensagem, que disse, eu assisti, tava ótimo. Gente, eu não tenho como agradecer todo mundo. Então, aqui eu quero agradecer, né, não vou agradecer nome por nome, mas eu quero agradecer a todos vocês que têm, de uma maneira tão especial, me dado, né, aquele feedback especial, assim, ó. Muito obrigada mesmo. Então, se você quiser compartilhar, se você achar que é importante alguém ouvir o que a gente falou aqui hoje, então compartilha, né? Comenta aí, deixa o teu like, teu curtir e não esquece que nós temos essa promoção aí, promoção não, esse sorteio também não, esse presente para te dar, tá certo? Então, curte aí, vê aí direitinho de novo, se precisar, o podcast para entender certinho, cumpre todas as regrinhas, né, para te ser presenteado, tá bom? Coloca um comentário bem legal aqui e lá no Instagram a gente vai escolher o mais incrível e a gente vai sortear. Quinta-feira que vem já vou sortear, tá, gente? Beijão, muito obrigada pela participação de vocês. Um abraço.